Gente, olha isso. Quem estava aqui no retiro de 2020? Quem estava? 2020. Gente aberta. 2020. Você lembra do tema do retiro? O tema do retiro foi transformados, quando Deus reescreve a nossa história. Esse foi o nosso tema. Transformados, quando Deus reescreve a nossa história. Você sabe qual foi a música que marcou o retiro? Sabe qual música? Essa que acabamos de cantar. Essa música marcou o retiro de 2020. Está aqui se movendo entre nós. Mesmo quando eu não vejo, você faz. Mesmo quando eu não sinto, você faz. E nunca para de agir. Durante aqueles 4 dias, nós cantamos essa música. E nós cremos que isso é absoluta realidade. 2 semanas depois do nosso retiro, vem a pandemia e o mundo para. 2 semanas depois do nosso retiro, todos nós ficamos quase um ano, meses, presos dentro das nossas próprias casas. Enfrentamos situações completamente inéditas, que nenhuma geração antes de nós havia enfrentado. Devido à velocidade da informação, nós pudemos acompanhar a guerra de narrativas em tempo real. Fomos surpreendidos por algumas questões teológicas importantes, repetindo que, mais uma vez, antes de nós, nenhuma geração precisou pensar, analisar e concluir a respeito. Por exemplo, é possível nós celebrarmos Santa Ceia online? Qual o valor disso diante de Deus? Como, uma vez que a gente não pode se reunir, como nós vamos fazer os batismos? Mas a realidade é essa. Quem poderia imaginar que 2 semanas depois, apenas 2 semanas, depois de nós sairmos do nosso retiro, que o mundo iria parar e tantas coisas iriam acontecer que nos surpreenderam de uma maneira como nunca antes, provavelmente, na história. Nós não tínhamos a menor ideia do que viria pela frente. E essa é a realidade. O que virá no futuro? O que acontecerá nas próximas semanas, nos próximos meses? Meus irmãos, a verdade é, do jeito que 2025 começou, irmãos, esse ano está prometendo. Esse ano promete. Mas, gente, isso é realidade. Na vida acontecem situações imprevistas. Na vida acontecem situações que parece que dão uma guinada radical nos nossos projetos. E precisamos recalcular o rumo. Muitas vezes essa guinada é tão radical que nós precisamos mesmo recomeçar. Precisamos recomeçar nossas vidas. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre gostei do mar. E num passado, eu não diria tão distante, eu gostava muito de pegar onda, fazia surf. O pessoal daqui que fez surf alguma vez na vida, com certeza teve uma experiência mais ou menos do tipo. Viu aquele mar, sabia que era desafiador, entrou, mas depois que passou a arrebentação, gente, pensou imediatamente: o que eu vim fazer aqui dentro? O que eu estou fazendo aqui? Quem já pegou onda aqui, já pensou isso? Levanta a mão aí. Quem pega onda sabe do que eu estou falando. A gente entra e lá dentro vem aquele: meu Deus, agora me ajuda a sair, né? Eu entrei para pegar onda, mas agora me ajuda a sair disso, me livra. Bom, por isso mesmo, porque eu amo o mar e eu conheço o mar, eu sempre tive muito respeito ao mar. E eu fico imaginando como é a pessoa enfrentar
uma tempestade, mas uma tempestade violenta, afastado, longe da costa. E aí, gente, alguns anos atrás, eu tive o privilégio, mas realmente eu considero um privilégio, de conhecer um desses heróis que não usa capa. É que eu trabalhava na Texaco, tinha que entrar às 7 horas da manhã lá em Duque de Caxias, por volta de 5h15, 5h30 eu saía dirigindo meu carrinho para ir para a fábrica. E quando eu saía, quem morava na minha rua era o seu Manuel, avô do Fabinho, o bisavô da Maria e da Maria Júlia. Então, só para vocês se localizarem quem é. Seu Manuel era pescador, mas ele era pescador raiz mesmo, desse que pegava o barco e ia embora, sumia no horizonte. Então, eu amava quando eu estava saindo e cruzava com o seu Manuel saindo de casa, e eu sempre dava uma carona para ele até a padaria, que ele saía essa hora da manhã de casa para comprar um pãozinho e levar para a família. E aí ele ia me contando as histórias. Então, um dia eu me lembro que ele contou que ele enfrentou um naufrágio com o barquinho dele assim. Eles saíram, foram para o mar aberto e repentinamente uma tempestade, sobretudo uma tempestade de vento, o surpreendeu. Irmãos, olha, pescador, marinheiro, entende desse negócio. Se o pescador falar para você, gente, olha só, vai ventar. Aí você pega tudo que aplicativo diz, hoje não tem previsão de vento, se prepara, que o vento está chegando. Se o pescador falar para você, hoje vai chover, aí todas as previsões diz, frente seca, frente quente, não sei o que, não tem nenhuma possibilidade de chuva, leva sua capa e seu guarda-chuva. Se o pescador falou que vai chover, gente, vai chover. Pescador tem um sexto sentido, entende desse negócio. E assim, o seu Manuel enfrentou um naufrágio em mar aberto, e a correnteza, a força da tempestade, acabou deixando ele para lá de Maricá. Enfim, e que bom que ele continuou vivo, não só para contar a história, mas para poder ter os filhos que teve, os netos que teve, e a sua linhagem, agora suas netinhas aqui com a gente, uma delas já tocando baixo e a outra também completamente envolvida na igreja. Mas eu fiz essa introdução para dizer para vocês o seguinte: a Bíblia traz a história de 2 homens, que enfrentaram tempestades terríveis também em alto mar. Mas a forma como cada um se portou, o resultado dessas tormentas, elas trazem lições extremamente preciosas para nós. Vejam, em primeiro lugar, eu vou falar da tempestade que se abateu sobre o profeta Jonas, cujo texto nós lemos na sexta-feira passada. Se você quiser acompanhar, eu vou ler alguns versículos, vou ressaltar alguns versículos do primeiro capítulo de Jonas. Então, Jonas capítulo 1, Deus dá uma ordem muito clara ao profeta. E Deus lhe diz: levante-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E como Jonas reagiu? Versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para longe da presença do Senhor. Pensa comigo, você acha que tem alguma possibilidade disso dar certo? Fugir da presença do Senhor? Nunca, não é verdade? Então, o que aconteceu? Versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Gente, eu fiz essa breve introdução falando de marinheiro, porque marinheiro é assim, marinheiro está acostumado, marinheiro conhece o clima, marinheiro conhece o mar, marinheiro sabe enfrentar tempestades,
sabe como lida com elas, aproveita a força do vento para botar o navio na rota que ele quer. Marinheiro conhece tudo a respeito de mar. Eles estão acostumados a enfrentar tempestades assim. E aqueles marinheiros experientes, eles perceberam, essa tempestade é diferente. Nessa tempestade tem alguma coisa que não é normal. Era ela tão violenta que eles ficaram amedrontados. E, enquanto o mundo desmorona, o profeta, culpado por aquela situação, está orando? Não. Está clamando? Não. Está jejuando, se lamentando? Não. O que ele está fazendo? O versículo 5 mostra. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Irmãos, olha que coisa incrível. O profeta se mostra como alguém completamente insensível, totalmente indiferente. Ele havia se desconectado tanto da realidade, fugindo da presença de Deus, que o temporal não o incomodava. Não porque Jonas acreditasse que o Senhor estivesse no controle daquela tempestade e poderia livrá-lo e preservar a vida, mas porque seu coração havia se tornado completamente endurecido, a ponto dele agora já não ligar, já não se importar para mais nada. Os marinheiros bárbaros tiveram a percepção, essa tempestade não é normal, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, eles lançaram sortes para ver de quem era a culpa daquilo no barco. E a sorte, entre aspas, caiu exatamente sobre o profeta. Versículo 11 diz, então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Meu Deus, vejam a resposta. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Gente, é impossível fugir da presença de Deus. Em momento nenhum, Jonas teve paz no seu coração. A paz em sua alma, desde que ele decidiu fugir da presença de Deus, havia batido em retirada. Não adiantava ele ir para longe. Aonde ele fosse, a sua culpa o acompanhava. Sua culpa era sua companheira dia e noite. Sua consciência pesada o lembrava o tempo todo de que ele estava em falta com Deus. Ninguém se livra da culpa e do pecado fugindo da sua presença. Então, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E no momento que isso aconteceu, a fúria do mar se acalmou. Meus irmãos, que história é essa? Que história inacreditável. Antes de fazer alguns comentários sobre esse evento, eu quero ler a respeito de outra tempestade que acabou no naufrágio do navio, que é o texto que lemos ontem à noite, Atos 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia agora, Atos capítulo 27. Ao contrário de Jonas, Paulo não está fugindo da presença de Deus. Pelo contrário, ele foi alertado que se fosse para Jerusalém, Paulo sabia disso, se ele fosse para Jerusalém e posteriormente para Roma, certamente ele seria executado. Mas para dar testemunho de Jesus, Paulo não temeu por sua própria vida. Então, nesse texto em que acontece a tempestade e o naufrágio, Paulo está sendo levado como prisioneiro para ser julgado, e nós sabemos, ele já sabia, para ser condenado em Roma. Então, o versículo 9 diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores,
vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, gente, o que a gente vê aqui? A gente vê o conselho de um homem lúcido, crente e totalmente consciente da realidade. Paulo percebe o perigo e dá o alerta para todo o navio. Mas o versículo 11 diz o seguinte: porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Infelizmente, ele não foi ouvido. Então aconteceu o que Paulo disse, versículo 14: não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, e não aparecendo, versículo 20, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Olha o que o texto diz, gente: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, agora eles não viam mais saída. Eles acreditavam, eles estavam certos de que era apenas uma questão de tempo, poucas horas, para que todos eles do barco estivessem mortos. E agora, a reação de Paulo é impressionante. Paulo não ficou provocando sarcasticamente as pessoas. Você concorda que se fosse nós, era hora da gente fazer isso? Do tipo: não avisei, eu não falei para vocês que não era para ter prosseguido viagem, mas vocês não me escutaram. Agora, bem feito, o problema é de vocês. Querem sair dessa? Vão pedir a opinião do piloto? Vão pedir a opinião do mestre? Vão. Pergunta para eles o que eles têm a dizer agora. Mas Paulo não agiu assim. Muito pelo contrário. Nesse momento, Paulo os encoraja. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, Paulo assume a liderança do navio, ele toma a dianteira da situação. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Irmãos, vocês veem a diferença? Paulo tinha plena percepção do que estava acontecendo. Ele conseguia dimensionar todo o perigo que envolvia as vidas daquele navio. Ele não enganou ninguém, ele não quis montar um ambiente artificial, ele não quis enganar ninguém a respeito do que estava de fato acontecendo. Ele está totalmente inserido na realidade, no problema, ele está consciente da tempestade, que a tempestade é extremamente grave, que alguma coisa precisava ser feita, poderiam ter prevenido, mas já que não preveniram, ainda assim, Deus vai derramar graça sobre nós. Eu sei que as coisas vão acontecer como Deus está me falando. Então Paulo tinha essa serenidade, essa confiança de alguém que sabia que o Senhor estava no controle. Marcão, a abelha voltou. A abelha voltou. Eu acho que ela não quis ser engolida por você, vai acabar sendo engolida por mim. Mas, gente, voltando, a sua confiança de Paulo no Deus que fez os céus e a terra era suficiente, era o bastante
para encher a sua alma de paz, independente das circunstâncias. Sua consciência estava completamente limpa, lavada pelo sangue de Jesus, e isso fazia com que ele agisse em meio ao terror de toda aquela tempestade, com a confiança de alguém que depositou as suas vidas, a sua vida, nas mãos do Todo-Poderoso. Sua certeza de estar exatamente no centro da vontade de Deus para a sua vida, permitia que, em meio a toda a escuridão daquela tempestade, a luz celestial brilhasse sobre ele, e ele fosse tomado por um êxtase espiritual. Então, enquanto você está conseguindo enxergar o momento, então, enquanto nessa circunstância, nesse momento, tudo que os marinheiros conseguiam ouvir era o estrondo dos trovões, o ruído da ventania, o som aterrorizante das ondas encobrindo o barco. Nesse momento, Paulo contemplava os céus abertos e conversava com o anjo de Deus. Apesar da advertência inicial para que o navio não partisse, agora Paulo encoraja os marinheiros e lhes dá a boa notícia: daqueles que ficarem comigo no barco, nenhuma vida se perderá. O navio, todo esse patrimônio já está perdido, mas apenas isso, a perda será apenas material, todas as vidas serão salvas. E essa era a grande preocupação de Paulo: as pessoas, não as coisas. Assim foi dito e assim se cumpriu, e de fato ao final todos se salvaram. Irmãos, essas duas histórias abrangem circunstâncias muito semelhantes. A primeira história envolve um profeta, a segunda história envolve um apóstolo. São dois homens de Deus, ambos o conheciam profundamente, os dois tinham um chamado muito claro, os dois tinham uma missão muito bem definida. No meio do caminho de ambos, eles são surpreendidos por tempestades aterrorizantes. Ambos estão em um ambiente hostil. Ambos estão cercados de pagãos. No caso de Jonas, ele está cercado de fenícios e filisteus. No caso de Paulo, ele está envolto pelos romanos. Em ambas as histórias, fica evidente as circunstâncias espirituais que envolvem as tempestades. Nenhuma das duas tempestades foram vistas como tempestades normais. Ambas foram vistas pelos próprios marinheiros como coisas excepcionais, como coisas especiais. No caso de Jonas, Deus demonstra que é impossível fugir da sua presença. No caso de Paulo, Deus mostra que Paulo só será levado a César porque assim ele, Deus, o determinou. E será na hora que Deus definiu, não na hora que o comandante do navio achava que deveria ser. Mas o contraste entre o comportamento dos dois é que é mais emblemático. Primeiro a gente vê a causa da tempestade. A tempestade foi um juízo de Deus devido à desobediência de Jonas, que fugia da sua missão em Nínive. No caso de Paulo, o naufrágio ocorreu porque os romanos ignoraram seu aviso sobre o perigo da viagem. Segundo lugar, a atitude de ambos, a atitude dos dois. Jonas dormia indiferente à realidade e insensível ao terror que dominava o coração daqueles ao seu redor. Ele só confessou a sua culpa quando ele foi pressionado pelos companheiros do barco. Paulo estava o tempo todo atento, sensível e lúcido.
Paulo encorajou os tripulantes e confiou plenamente na promessa de Deus de que todos seriam salvos. Terceiro ponto, a forma como cada um cumpre a missão. Deus dá uma ordem muito clara ao profeta Jonas. E lhe diz: Jonas, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Meus irmãos, a única coisa que Jonas considerou, que ele sabia, era que aquele povo era um povo bárbaro. Ele era um povo bárbaro. Bárbaro quer dizer um povo extremamente violento e cruel. Uma das práticas dos ninivitas era a prática do peeling, não como conhecemos hoje, um tratamento dermatológico, mas eles arrancavam a pele dos inimigos completamente, e depois de arrancarem a pele, deixavam eles morrendo lentamente por uma morte extremamente dolorosa. Então era assim o nível de crueldade daqueles homens. Então, de acordo com a justiça pessoal de Jonas, ele não queria que aquele povo brutal se arrependesse e fosse perdoado. Tudo que o profeta queria era que Deus derramasse a sua ira com toda a intensidade sobre eles. Mas vou compartilhar com vocês algo que eu achei extremamente interessante, muito curioso. Você sabe quem era, afinal, a cidade de Nínive? Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio. Vocês lembram quando a gente estuda o Antigo Testamento? Tem 3 datas essenciais ali. 930, quando o reino dividiu. 722 a.C., quando o Império Assírio vem e domina sobre o reino do norte, o reino de Israel, e depois 586 o Império Babilônico. Bem, o Império Assírio, ele dominou, ele subjugou o reino do norte em 722 a.C. Nínive era a capital do Império Assírio. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Algum tempo atrás, eu li um livro sobre algumas experiências de avivamento, e uma dessas experiências narrava o seguinte fato: alguns pubs e bares no interior da Inglaterra não vendem bebida alcoólica. E aí perguntaram para os donos dos estabelecimentos: como assim, um pub, um bar que não vende bebida alcoólica? E a resposta desses homens era: nós não vendemos, porque nós ouvimos dizer que há 100 e tantos anos atrás, um homem chamado John Wesley passou por aqui pregando o Evangelho. A sua pregação foi tão forte que a partir desse momento, todos nas cidades pararam de beber. Então, a partir desse tempo, nós não vendemos mais bebidas alcoólicas aqui. Então vejam, houve um avivamento, e depois desse avivamento, décadas à frente, o país ainda experimentava os reflexos daquele mover de Deus. Pois bem, meus irmãos, você sabe quando foi que isso aconteceu? Você sabe quando que se deu 722 a.C. e o Império Assírio foi e conquistou o reino de Israel? Cerca de 30 a 40 anos depois da pregação do profeta Jonas. Então, sabe qual a meditação que vem ao meu coração? Qual a influência da pregação de Jonas nessa conquista do Império Assírio, ou melhor, nessa conquista de Israel pelo Império Assírio? Quais as consequências dessa pregação que fez com que toda a capital, Nínive, se arrependesse, se humilhasse, vestissem roupas de saco, colocassem cinzas sobre a cabeça, ou seja, um arrependimento profundo, real?
quais foram as consequências da pregação de Jonas no momento que o Império Assírio conquista o povo de Israel? Você está percebendo o que aconteceu? Hoje, quando nós meditamos, analisamos o texto, nós entendemos que provavelmente havia uma razão bem específica para que Deus mandasse Jonas pregar o evangelho, pregar a sua mensagem lá em Nínive. Deus sabia o que iria acontecer lá no futuro, e Deus preparou para que essa dominação fosse um pouco menos brutal, um pouco menos violenta, um pouco menos dolorida para o povo de Deus, por causa da pregação de Jonas. Bom, o quanto disso de fato aconteceu, a gente consegue medir? Não, é totalmente subjetivo. Só na eternidade a gente vai saber. O juízo sobre Israel seguiu seu curso, devido à própria apostasia do povo de Deus. Mas a graça de Deus, com certeza, minimizou os horrores da dominação assíria, que ocorreria algumas poucas décadas depois de Jonas, por causa da pregação que Deus lhe ordenou que fizesse. Jonas não tinha a menor noção de nada disso. Então Jonas usa da sua liberdade para fugir da missão, para fugir da presença de Deus. Já Paulo usa a prisão para expandir o reino de Deus. Paulo prefere morrer em Jerusalém ou em Roma a perder aqueles pelos quais Jesus morreu. Jonas entra no navio como passageiro e se mantém anônimo até ser descoberto da pior forma. Paulo inspira e exala a fragrância de Cristo desde que ele entrou no navio como prisioneiro. Jonas não ora por ninguém. Paulo, em meio ao caos, intercede, ora, adora, exulta na presença de Deus e recebe a visita dos anjos. Jonas sabe que ele é o problema. Considere o seguinte, irmãos, está atento? Olha isso, o grande inimigo do barco não era Satanás, era o profeta. A tempestade não veio porque Satanás a levantou, não, a tempestade veio por culpa do profeta estar fugindo da presença de Deus. Esse profeta não pode dizer, você está amarrado em nome de Jesus, mas esse profeta, vendo que a coisa ficava cada dia pior, ele precisou dizer, me amarrem, se livrem de mim, em nome de Jesus. Então, um grande peixe engole Jonas. Se você come um peixe estragado, você um tempo depois vomita, certo? Pois foi o que aconteceu com aquele peixe. O peixe engoliu um profeta estragado. Então, 3 dias depois, ele vomitou o profeta em alguma praia. Por outro lado, Paulo diz, não tenham medo, por minha causa, nada vai acontecer a vocês. Gente, olha que diferença. Não tenham medo, por minha causa, nada vai acontecer a vocês. E ao final das histórias nós vemos, Jonas quis morrer porque uma plantinha secou. Já Paulo, no final da história, ele foi mordido por uma víbora e nem se abalou. Paulo queria viver, ele sacudiu a serpente da mão e prosseguiu firme na sua missão, chegar a Roma, estar com os irmãos e alcançar os perdidos para Jesus. Jonas olhava para os ninivitas e via bárbaros. Por outro lado, Paulo olhava para os bárbaros e via, os campos estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Ainda vale a pena observar
que em nenhum dos dois eventos ninguém morreu. Você tinha reparado isso? Em nenhum dos eventos ninguém morreu. No barco de Paulo, ninguém morreu porque ficaram junto a ele. No barco de Jonas, ninguém morreu porque jogaram ele para longe e se afastaram dele. Irmãos, a realidade é que a tempestade perfeita, ela está se formando lá fora nesse momento. Tudo que o homem tentou até hoje, falhou. A ciência não trouxe paz à alma, o esoterismo e a religiosidade não foram suficientes para acalmar o coração, o oquerismo e a tentativa de destruição da cultura judaico-cristã se mostraram completamente ineficazes para satisfazerem o vazio existencial. Nesse momento, irmãos, as pessoas estão apavoradas com a tempestade e não sabem a quem recorrer. O cenário está montado. A última colheita já começou. Eu afirmo para vocês, irmãos, com toda a convicção do meu coração, as trombetas, elas já podem ser ouvidas. Jesus está às portas. Ele está voltando. A tempestade está violenta. Dito isso, irmãos, que lições e aplicações nós podemos tirar para as nossas vidas? A primeira lição que a gente deveria tirar, é o que a gente pode tirar, esteja certo de estar cumprindo a missão que Deus lhe designou e a cumpra com firmeza e alegria. Esteja certo de estar cumprindo a missão que Deus lhe designou e a cumpra com firmeza e alegria. No sábado pela manhã, nós falamos que a missão mais importante, mais nobre que você tem a cumprir é aquela que Deus designou para a sua vida. Então você precisa saber qual é a sua missão, você precisa conhecê-la e você precisa ajustar seu plano, seus projetos, sua vida com essa vontade de Deus. Ambas precisam estar alinhadas, ambas precisam estar no mesmo ponto, porque uma vez que você está convicto de que está cumprindo a missão que Deus lhe deu, então seu coração irá se encher de paz. As tempestades virão, mas Deus fará com que você chegue ao seu destino com segurança, e Deus te abençoará para que, assim como Paulo, você leve muitos junto com você para a salvação em Cristo. Se você tem essa convicção profunda de estar cumprindo o chamado de Deus, você vai atravessar todas essas tempestades, por mais violentas que elas sejam, de forma triunfante, confiantemente, ainda que, como Paulo, você saiba que a sua linha de chegada pode estar bem próxima, mais próxima do que você imagina. Segunda lição: nunca olhe com superioridade para os que ainda não estão na luz de Jesus. Nunca olhe com superioridade para os que ainda não estão na luz de Jesus. Obrigado, muito obrigado. Me salvou em meio à tempestade. Irmãos, o pastor Jonatas ontem comentou sobre o filme O Movimento de Jesus. Vale muito a pena assistir, voltamos a sugerir, recomendar. Esse filme, ele lembra muito como a Igreja Oceânica começou. Ele lembra muito como a comunidade S8, onde o pastor Jonas se converteu, começou. Então, irmãos, a história se dá... Gente, aqui spoiler não tem problema, porque a Bíblia ela dá todo o spoiler que você poderia desejar, mas eu quero só contar uma parte aqui que é importante. Então a história começa com uma pequena igreja,
com uma meia dúzia de senhores e senhoras ali se reunindo toda semana nessa igreja para alimentar o seu próprio ego, suas próprias vaidades. A filha do pastor, já jovem, não tem nenhum prazer de ir à igreja, aquele tipo de igreja, aquela forma de reunião como acontecia. Num determinado momento, ela pega o seu carro e vai para o festival de Woodstock. No que ela está na estrada, se aproximando do festival, tem um hippie. Gente, eu não sei aqui, assim, com certeza, os mais antigos conheceram o que é na realidade um hippie. Hoje em dia fica meio difícil da gente entender, mas um hippie, vou falar para vocês, era uma coisa bem estranha. Eu próprio não chegava a ser um hippie, mas eu tive um apelido carinhoso, e quando eu me converti me chamavam de Dasca, porque a minha aparência era de alguém que havia acabado de sair das cavernas. Então, por isso, carinhosamente, me chamavam de Dasca. E eu nem era um hippie raiz. Bom, então isso era um hippie. Bom, a filha do pastor está indo para o festival de Woodstock e vê um hippie com um casaco e atrás, se não me engano, era uma declaração, um versículo: Jesus é o único caminho. Então, aquela menina, aquela jovem, ela vendo um hippie indo para o Woodstock com aquela camisa, ela ficou muito impressionada, parou e deu carona para aquele homem. Começaram a conversar, a menina se encantou com o evangelho pregado por ele. Só um detalhe que eu não sei se o pastor Jonas falou, esse filme é uma história real, tá? É a história da plantação da igreja chamada Calvary Chapel e mais tarde da igreja chamada The Harvest, a colheita. E depois que você vira o filme, vale a pena você continuar acompanhando o pastor. Até hoje ele prega, enfim, a sua palavra é impressionante, é tremenda, vale muito a pena você conhecê-lo e ouvi-lo. Vamos voltar aqui à nossa história. Ela para dar carona para o hippie, fica impressionado com o evangelho que esse hippie prega a ela e decide levá-lo para casa para conversar com seu pai. Se dá a cena que Jonas comentou ontem. O seu pai fica muito impressionado também com aquilo tudo. Inclusive, depois de algum tempo, ele dá o púlpito da igreja para que esse pastor, para que esse pregador hippie trouxesse uma mensagem. A partir daquele momento, ali, um grande movimento se forma e muita gente começa a querer ouvir o evangelho pregado naquele lugar. Então, a maioria daqueles senhores e senhoras não suportam a mudança e saem, vão embora. Alguns ficam, mas a maioria vai embora. No entanto, começa a haver um movimento gigantesco de pessoas envolvidas em todo tipo de pecado que você possa imaginar, e ali eles se convertem efetivamente a Cristo e mudam suas vidas, são transformados por Cristo. A igreja fica abarrotada, logo eles têm que mudar para uma tenda enorme, essa tenda não cabe, eles aumentam a tenda e assim sucessivamente criam um movimento tão grande, tão imenso, que a revista Time designou um repórter para ir para a Califórnia ver o que estava acontecendo lá. E a capa da revista Time estampou então a manchete: o movimento de Jesus, e conta a história do início dessa igreja. Mas eu contei tudo isso para localizar os irmãos, para chegar no seguinte ponto. Num certo momento, a filha está conversando com o pai já lá na frente, com a igreja hiperlotada, e o problema deles é como eles vão aumentar a tenda. E aí a filha se vira para o pai e lhe diz o seguinte: pai, a partir do momento que o Senhor permitiu que os hippies entrassem na igreja, Jesus entrou também. A partir do momento que o Senhor permitiu que eles entrassem na igreja, Jesus entrou também. Você entende? Nunca olhe com superioridade para os que ainda não estão na luz. Não olhe com superioridade para esses
como se você, hoje aqui, me ouvindo, fosse quem você é, estivesse onde você está, tivesse conquistado o que conquistou por seus próprios méritos. Como se você hoje fosse quem você é, tivesse se tornado quem você se tornou apenas pelo seu esforço próprio e não tivesse sido alvo direto da ação de Deus, da sua graça, da sua misericórdia em sua vida. Nesse momento, eu me lembro de uma frase muito legal do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse o seguinte: quando falarem mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que estão dizendo. Se falarem mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que eles estão dizendo, é porque eles não conhecem todos os nossos pecados. Podem falar mal de mim, podem apontar os meus defeitos, podem me criticar, porque a Bíblia me garante que eu sou ainda bem pior do que tudo isso. Mas você também é. Então, como poderíamos olhar para as pessoas que ainda não foram alcançadas para Jesus, como se o barro que nos formou fosse diferente do barro que as formaram? Nunca olhe com superioridade para os que ainda não estão na luz de Jesus. Terceiro ponto: por onde Deus o levar, deixe que a misericórdia, a graça e o amor de Jesus exalem através de sua vida. Não seja um crente chato, não seja um crente legalista, não seja um crente crítico, cobrador, irritante. Antes, seja misericordioso, compassivo, gracioso, perdoador, amoroso, pacificador. Que a sua simples presença, assim como Paulo naquele navio, seja uma bênção e uma inspiração, e não uma maldição, como foi a vida de Jonas para aqueles marinheiros. Que a sua vida nunca seja uma maldição, como foi a vida de Jonas para aquelas pessoas que celebraram e festejaram o momento em que se viram livres dele. Que a sua vida não seja uma tormenta para aqueles que convivem com você. Antes, seja fonte de vida e de encorajamento com o exalar do bom perfume de Cristo. Quarta aplicação: leve seu amigo de oração a sério. Leve a sério seu amigo de oração. Irmãos, não deixem que seus corações fiquem endurecidos, embrutecidos, petrificados, como estava o coração de Jonas. Não fique indiferente em meio à tempestade. Não fique dormindo em meio à tormenta. Se você conhece Jesus de verdade, é impossível você ver os horrores da tempestade que está se abatendo lá fora e ficar indiferente. Será que você não consegue perceber o desespero das outras pessoas que estão próximas a você no seu barco? Será que você não consegue ver o pavor da morte estampado em seus rostos? Como você pode permanecer adormecido diante dessa trágica realidade? Mas, irmãos, Deus nos trouxe a esse retiro com um propósito. Deus nos faz uma promessa em Ezequiel 36, 26. Deus diz: eu darei a vocês um coração novo. Eu colocarei dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra
e darei a vocês um novo coração, um coração de carne. Irmãos, eu creio que nesses dias, Deus está nos dando corações novos. Deus está renovando nossos espíritos. Que o Senhor faça você sentir a angústia daqueles que estão perecendo sem Cristo. Que o Senhor faça você entender a terrível realidade que é alguém passar a eternidade longe de Deus. Que o Senhor permita que você sinta o vazio do tamanho de Deus que há dentro de todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Que o Senhor faça você entender a importância vital e a urgência que temos em compartilhar a mensagem do Evangelho. Quanto ao seu amigo de oração, você entende que é imprescindível você ter alguém que Deus te orienta para você evangelizar de uma maneira planejada, programada, intencional. Não seja como Jonas. Leve seu amigo de oração a sério. Pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor querido, acabamos de ver dois homens que conheciam o Senhor, que temiam o Senhor, que haviam recebido uma missão do Senhor, mas que agiram de formas tão distintas. Não queremos ser como Jonas, Senhor. Não queremos mais fugir do chamado do Senhor para nossas vidas. Também não queremos ficar indiferentes à dor e à angústia de tantos que vivem próximos a nós. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos nossas missões, como Paulo, que não temeu ir para Jerusalém, para Roma, a fim de testemunhar de Jesus, mesmo sabendo que isso representava uma sentença de morte. Livra, Senhor, nossos corações de julgarem pela aparência. Livra-nos de nos sentirmos superiores àqueles que ainda se encontram nas trevas. Que não sejamos uma tormenta na vida de pessoas que convivem com a gente, mas ajuda-nos, Senhor, a exalarmos o bom perfume de Cristo, de tal maneira que as pessoas se sintam atraídas ao Senhor, através de cada um de nós. Finalmente, Senhor, queremos levar muito a sério nosso compromisso com nossos amigos de oração, porque entendemos a importância e a urgência da mensagem do Evangelho. Faz assim, Senhor, toma a Igreja Oceânica em Tuas mãos. Esse é o Teu povo, foi o Senhor quem morreu por nós, estamos aqui a Teu serviço, Senhor. Então é assim, não queremos mais fugir da Tua presença, não queremos mais carregar essa culpa em nosso coração, não queremos mais ter essa sensação de que estamos longe da Tua presença, longe do Senhor, estamos desobedecendo a Ti, mas queremos viver a partir de hoje, Senhor, como Teu servo apóstolo Paulo, confiantemente, triunfantemente, com a certeza de que sua vida está em Suas mãos. Então, Senhor, faz assim com a gente, nesse momento, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.